Olá, aqui é Clarissa Correa, sou parceira de jornada, coach de talentos e especialista em autoconhecimento e desenvolvimento de líderes com Enneagrama, e hoje vamos falar sobre feedback, sobre um jeito eficaz de dar uma devolutiva e conseguir melhorias. Você já deu uma devolutiva e recebeu uma negativa? Você quer quebrar resistências ao emitir feedback? Você quer se fazer ouvir e gerar mudanças? Existem 3 passos para que você faça isso de forma eficaz. Agora, outro dia eu te falo sobre esses 3 de forma resumida e hoje eu vim te trazer a grande dica de ouro, que é o primeiro passo para você começar bem o feedback, para você abrir o canal de comunicação e falar diretamente ao inconsciente das pessoas, que é: comece sempre pelo elogio. Isso mesmo, comece destacando o que tem de melhor. Sabe, quando você faz isso, você fala diretamente ao sistema límbico da pessoa, que é a sua parte emocional, e é como se você dissesse: olha, eu te reconheço, eu sei que você tem capacidade, ou tem esse talento, e aí você começa a quebrar resistências naturais pelo excesso de autodefesa que as pessoas têm de receber o feedback. Aí você cria rapport, você cria empatia, você cria um espaço para sim poder indicar mudanças e fazer com que elas sejam efetivadas. Aí você pode estar aí pensando: mas Clarissa, tudo isso por causa de um simples elogio? É que isso não se trata de um simples elogio. Claro, de forma objetiva, o primeiro passo do feedback é o elogio. Mas isso se trata de treinar o seu olhar, sabe? De perceber aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que nem está escrito, mas que é absolutamente verdadeiro. E muitas vezes também de perceber motivações, que são os motivos dos comportamentos. Se você não tem isso de forma mais intuitiva, você pode aprender. Por exemplo, pelo sistema do Enneagrama, quando ele descreve as 9 grandes personalidades, ele indica inclusive 9 diferentes motivações das pessoas. E então você começa a perceber, você treina esse olhar e passa a comunicar isso. E como você fala, vale mais, fala mais alto do que o que você diz exatamente. Isso é neurolinguística. Outro dia eu faço um outro vídeo sobre isso, mas é isso, sabe? Não adianta você se comportar como um robô. Imagine um robô lendo o manual do feedback. Primeiro passo do feedback: elogio. Aí você vira pra pessoa e fala: você é legal. Isso vai funcionar? Agora você pode me dizer: mas eu não tenho o que elogiar nos meus colaboradores. Será mesmo? Eu te deixo um exemplo do Nelson Mandela, que foi um grande líder. Ele foi preso por quase 3 décadas. Imagine, 27 anos preso no seu próprio país, preso pelos ingleses. E preso por defender a liberdade, por defender o não preconceito, a igualdade de direitos. E depois disso, já como presidente da África, ao receber na sua sala o treinador do time de futebol oficial do país, ele fez questão de preparar ali o cafezinho, e nesse momento ele fala de forma tão genuína e autêntica que uma das melhores coisas que os ingleses deixaram para a África foi o chá da tarde. Veja, se ele encontrou algo de bom tendo sido preso por quase 3 décadas, será que você não consegue encontrar algo de bom nos seus colaboradores para poder sim comunicar isso a eles? E aí você me diz: não, mas é que às vezes as pessoas fazem tudo errado. Ou tem um colaborador meu que realmente faz tudo errado e eu não tenho como elogiar. Não, aí eu concordo com você. Aí você não vai elogiar o que ele fez de errado. Elogie o sapato dele, elogie o bom gosto dele, traga essa pessoa para você. E aí sim, você pode indicar mudanças e ser ouvido, e essas mudanças vão acontecer. Isso se trata de você ter milhas a mais. Sabe, quando você vai viajar por milhas, é porque você já investiu bastante, certo?
E quando você tem crédito com as pessoas, você tem milhas a mais, você pode sim indicar mudanças, ser ouvido e ser seguido. Então a comunicação é uma arte e você só comunica aquilo que você percebe verdadeiramente. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal nesse botão aqui abaixo para receber minhas atualizações e sirva com paixão ou transforme os seus talentos, o seu conhecimento, o seu know-how no negócio que você ame. Um forte abraço, até mais, tchau!